Entrevista à Sexta. As figuras e os protagonistas da região em entrevista. Às sextas-feiras, ao meio-dia. Entrevista à Sexta. Boa tarde, começa agora mais uma entrevista à sexta. Hoje regressamos ou voltamos de novo o foco para as próximas autárquicas que devem realizar-se no final de setembro e com José Carlos Sousa como convidado. José Carlos Sousa, atual presidente da Assembleia Municipal de Palmela, que foi eleito em 2021 pelo PS, embora como independente, e que vai ser este ano o candidato à presidência da Câmara Municipal de Palmela pelos socialistas. Boa tarde, José Carlos Sousa. Antes de mais, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado eu. Boa tarde. Começo por lhe perguntar quais foram as principais razões que acabaram por o levar a aceitar este desafio de se candidatar à presidência da Câmara Municipal pelo PS. Boa tarde ao auditório, conhecido auditório. Boa tarde também ao Mário, à Susana Roldão, que está aqui também connosco. Uma boa tarde para todos. Vou contar só esta história de início, que é para percebermos genericamente duas notas. A primeira é que eu tenho médico de família há cerca de ano e meio e fui ao médico de família na quarta-feira, e quando expliquei ao médico de família que vem viver para Aires e que me disse que votaria em mim, expliquei que era candidato à Câmara Municipal de Palmela, à presidência da Câmara Municipal de Palmela. Ele disse-me assim: é preciso ter muita coragem. E, portanto, eu faço isso como nota de início, ou seja, é preciso uma certa coragem para, em função de tudo o que fazemos, em tudo o que temos, em tudo o que é o nosso percurso, acabarmos por aceitar um desafio destes. Mas aceitei-o com a forte convicção de que posso ser útil, e em função de todos os dados que tínhamos em cima da mesa e que a própria Comissão Política Conselhia de Palmela tinha em cima da mesa, quando me endereçou o convite, eu entendi que deveria de aceitar, em função de tudo aquilo que é o município, de todo o trabalho que tenho feito por aqui e de toda a ligação que eu tenho à terra. Estou cá desde sempre. Enfim, já fui da Assembleia de Freguesia, já fui da Assembleia Municipal, já fui vereador, 8 anos. Quando deixei de ser vereador em 2013, enfim, trabalhava no Conselho, tinha vindo de coordenador da equipa de apoio às escolas em Setúbal, onde o Conselho de Palmela também estava incluído entre 2005 e 2011, portanto tinha uma noção muito clara daquilo que eram as necessidades, os anseios, as características do próprio Conselho. E hoje continuo a ter, mas é evidente que trabalhando fora do Conselho, pelo menos mais 2 ou 3 meses, depois vou voltar antes mesmo de outubro ao Conselho. Alarga horizontes. Alarga horizontes. Para estabelecer paralelismos. Ouça, isso é muito relevante, sabe? Eu faço o país todo. Eu, nas diferentes funções que tive, nos diferentes sítios por onde passei, fui diretor executivo da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças e Jovens, com o meu caríssimo juiz conselheiro Armando Leandro, e fazíamos o país todo com as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. Hoje sou diretor de Serviços e Projetos Educativos na Direção-Geral da Educação e tenho a meu cargo a cidadania, que está aí toda em cima da berra e que faz notícia hoje e manchete em quase todos os sítios. Aliás, aparentemente, até o secretário de Estado, meu caríssimo Pedro Cunha, saiu porque aprovou um manual sobre cidadania e sobre igualdade de género. E, portanto, há aqui todas estas notas que me levam a diversos pontos do país, a falar com muita gente e a perceber quais são as dinâmicas que existem nos diferentes locais, independentemente dos partidos que estão, muitas vezes, na frente das próprias autarquias. Eu desenvolvi o ano passado em Ponte de Lima, uma autarquia do CDS, um trabalho no âmbito dos jovens jornalistas, também tenho os média, e, portanto, é um encontro de jovens jornalistas, 3 dias em Ponte de Lima. Não é daquelas coisas irrepetíveis, em função de tudo aquilo que houve para dar e em função de tudo aquilo que conseguimos oferecer aos jovens, entre os 14 e os 16, 17 anos, que lá estiveram. Portanto, a forma como as coisas estão organizadas, a forma como estão montadas, a forma como se estruturaram, parece que são diferentes. E fazer uma coisa destas em Palmela era impensável em função daquilo que são as nossas características e daquilo também que estamos habituados a oferecer. E, portanto, temos que oferecer mais, temos que dar mais e temos que convidar as pessoas a virem para o Conselho. As pessoas vêm, mas o que é facto é que, quando vêm, muitas vezes acabam por não participar. E eu dou 2 exemplos da semana passada. Aniversário da Junta de Freguesia do Pinhal Novo, 21h30, aqui na Sefua. E aniversário da Junta de Freguesia de Quinta do Anjo, 15h30, de sábado.
eu não vi nenhum migrante lá. E, portanto, nem de um lado nem do outro. E todos falamos deles, todos nas diferentes intervenções falamos. Mas temos que os trazer mais. Portanto, se os temos cá, temos que os acolher bem. No sentido de procurarmos, de alguma maneira, que eles também se sintam bem, que se sintam integrados e que sintam parte de muitas das soluções que temos que aqui encontrar. Portanto, porque é que eu aceitei? Aceitei porque houve este desafio. Eu nunca discuti lugares. E, portanto, quando saí de vereador em 2013, fui em número 4 para a Assembleia Municipal e não discuti o lugar. Quando em 2017 o Raul Cristóvão falou comigo para eu ser o candidato, já o João Costa tinha sido apresentado como candidato, mas depois houve ali uma questão. O ex-ministro João Costa. Da Educação, sim, que, enfim, vivia na Quinta do Anjo e, portanto, fez parte até do executivo pela CDU na Quinta do Anjo, mas que estava naquele momento, já há muitos anos, ligado ao PS, e foi a pessoa que tinha sido indicada como cabeça de lista da Assembleia Municipal. E nessa altura, por uma questão nacional e por causa de chamada geringonça, entendeu-se que não devia de ser o João Costa, entendeu o partido que não devia de ser o João Costa a ser o candidato, e o Raul fala comigo, sempre na minha condição de independente, para que eu fosse o candidato. E eu disse, mas já não há um candidato, mas não pode ser, e portanto vamos avançar de outra maneira. À Assembleia Municipal. À Assembleia Municipal. E portanto eu em 17, quando vou para a Assembleia Municipal, vou nestas condições, não discuti o lugar à mesma. Portanto, não tenho discutido isso e desta maneira e desta forma, enfim, ou manter-me como Presidente da Assembleia Municipal, ou não, ou vinha para a Junta de Freguesia do Pinhal Novo, para a Assembleia também, não para Presidente da Junta, mas para a Assembleia. Mas o facto de ser candidato a Presidente de Câmara é, além da coragem necessária, para mim é... por um lado um orgulho, desde já, e por outro lado a perspectiva de poder ajudar a fazer diferente num concelho que eu sempre disse, há muitos anos esta parte, que tem muitas fragilidades a vários níveis. E portanto, estamos cá para trabalhar. É incontornável, falou também na Comissão Política, Conselhia do Partido. E é incontornável até porque o processo de escolha do seu nome acabou por não ser um processo consensual de início, ou seja, a Comissão Política Conselhia desejava como candidata Mara Rebelo. O processo envolveu a Distrital. Como é que se sentiu por não ter tido o apoio logo inicial da estrutura local do PS? As coisas, entretanto, foram totalmente ultrapassadas e deixada para trás algum grão que possa ter existido na engrenagem, no processo de escolha do cabeça de lista? Vamos perceber uma coisa. Eu nunca fui putativo candidato. E, portanto, a Comissão Política, da qual eu não faço parte, nem sou convidado para estar, portanto... Porque não é militante? Porque não sou militante, pronto, portanto é só por isso, mais nada. Mas já antes havia comissões políticas onde o Presidente da Assembleia Municipal ia e onde muitos dos independentes que faziam parte dos órgãos, Assembleia de Freguesia, Junta de Freguesia, etc, eram também convidados. Pronto. Neste último mandato isso não tem acontecido, mas eu quero dizer que não há aqui nenhum frisson com a Comissão Política, quer dizer, eu não fui... aquilo que a Comissão Política havia decidido ou havia perspectivado, a mim era-me completamente ao lado porque eu não sabia. Eu soube de todo este processo quando me ligam e me dizem, olha, o seu nome está numa lista de putativos candidatos à Câmara Municipal de Palmela, aparece destacado em relação a outros. Estamos a falar de uma sondagem que as hierarquias mais altas do PS encomendaram para perceber quem reunia melhores condições para poder ser o cabeça de lista à Palmela. Exatamente. Há uma sondagem feita pelo PS Nacional, que eu desconhecia, e também desconhecia que o meu nome lá estava. Se calhar, enfim, é normal que desconheça, mas desconhecia que o meu nome lá estava, e quando tudo isto se passa, eu, enfim, sou chamado a pronunciar-me sobre a dita sondagem, que não vejo só muito mais tarde, aliás, é a Presidente da Comissão Política que depois me envia a sondagem, mas há números, e os números são estes, e são estes, e são estes. Pronto, e os números são estes, e agora, o que fazemos?
Pronto, e a partir daí a Comissão Política Distrital tentou, enfim, de uma forma, não sei se a mais cordial possível, se não, mas tentou de uma forma plausível tentar também que a própria Comissão Política Conselhia acabasse por perceber que a sondagem que havia sido feita não podia ser jogada ao lixo. E, portanto, é aí que eu apareço e é aí que me propõe, e é a própria Comissão Política que propõe, e é a própria Presidente da Comissão Política, que sempre teve uma postura da maior lisura possível comigo, me diz, olha, José Carlos, eu vou propor o seu nome e, portanto, o teu nome é a minha proposta. E é isso que ela faz na Comissão Política e, portanto, o nome foi aprovado e, a partir daí, há que trabalhar. Ou seja, não ficou resquícios de uma qualquer possível divisão interna por ter sido José Carlos Sousa o escolhido? Não, eu não vejo isso assim, claramente. Eu não vejo isso assim porque eu não tive no primeiro processo. Portanto, eu só tenho um processo final em que tenho todo o apoio da estrutura. Enfim, de toda a estrutura, posso dizer assim. Acaba por ter o apoio inicial por parte da Distrital e depois a própria Comissão Política Conselhia acaba também por reconhecer e dar-lhe esse apoio. Sim, eu acho que não há aqui dois tempos. Há um tempo em que a Distrital atua porque tem conhecimento da sondagem que a Conselhia não tem. Assim que a Conselhia tem conhecimento da sondagem, eu acho que a Conselhia fica imbuída do espírito que o candidato sou eu. Portanto, não há restícios absolutamente nenhuns de nada. Há trabalho a fazer e há velocidades que temos que implementar para que o trabalho seja feito. Antes de passarmos àquelas que poderão ser ou serão as suas principais áreas ou aquelas áreas que elege como prioritárias para de intervenção no Conselho, também gostava de saber se o facto de o Partido Socialista ter aceitado pelouros no executivo da gestão CDU na Câmara Municipal, se vê isso como uma vantagem ou uma desvantagem face ao eleitorado. A política, como às vezes a vida, é a arte do possível. E, portanto, aquilo que o PS fez é aquilo que eu, eventualmente, enquanto Presidente de Câmara, terei que fazer, se não tiver maioria absoluta. E, portanto, aquilo que temos que procurar é, à data, perceber o que é melhor para os municípios. E, se o melhor para os municípios é não termos orçamentos que vão à Assembleia Municipal e que podem ser chumbados, e que isso faz-nos viver por duodécimos, etc., etc., com todas as contingências que isso nos trazem, então é preferível que aceitemos pelouros, coloquemos condições e apoiemos o Executivo dentro daquela linha de orientação que definimos inicialmente. As balizas são estas e estas, o programa eleitoral é este de quem ganha, mas quem tem pelouros, enfim, tem que também desenvolver o seu programa eleitoral naquelas áreas. E, portanto, não vejo, eu nunca, Acha que o eleitorado consegue fazer essa destrinça para um partido são poucas, para o principal partido da oposição? São poucas as pessoas que conseguem fazer isso. Nós muitas vezes falamos num patamar que a maior parte das pessoas não entende. E não entende, não é por falta de QI, é porque não está envolvida. Como eu costumo dizer, isto é preciso sempre muita comunicação para que haja envolvimento. E, repare, qual era a alternativa? Eu, enquanto fui vereador, nunca tive pelouros, porque a CDU tinha maioria. Absoluta. E, portanto, nunca isso sequer se colocou em cima da mesa. E, portanto, não havia pelouros. O Otávio Machado, no primeiro mandato, ainda teve o pelouro da saúde, penso eu, que era vereador eleito pelo PSD. Depois concorreu pelo CDS, acabou ali por não ser eleito por pouquíssimos votos, mas ele tinha ainda ali pelouros. Nós nunca tivemos pelouros. O PS nunca teve pelouros entre 2005 e 2009 e depois entre 2009 e 2013. Era uma perspectiva diferente. A partir do momento em que a CDU deixa de ter maioria absoluta, precisa de se coligar com alguém. E vai-se coligar com quem? Não se vai coligar com o PSD. Quer dizer, em alguns sítios do distrito isso aconteceu também. Mas aqui procurou o PS sempre. Há aqui algumas linhas mais próximas, diria assim. E eu acho que isto tem muito a ver com as pessoas. E tem muito a ver com a condição e com a capacidade que cada um tem de dar.
E, portanto, não vejo isso como dificuldade. O PS fez o seu papel. Se o PS tivesse recusado, o que é que podia acontecer? Podíamos ir buscar o PSD, podíamos ir buscar o Movimento dos Cidadãos do Concelho de Palmela, enfim, teria que haver ali, claramente, são nove vereadores. Mas podiam todos eles exercer a sua condição de oposição sem necessariamente chumbarem um orçamento municipal. Sim, mas sabe tão bem como eu que isso é muito complicado, muito difícil e muito desajustado, diria assim. É difícil nós não estarmos na gestão e votarmos, enfim, contra, sabendo que o que é que isso vai implicar naquela gestão. E também sabe que o fazer cair municípios, fazer cair presidentes de Câmara, fazer cair primeiros-ministros, nunca deu bom resultado neste país. E, portanto, alguém que faz cair isso e que faz isso ir para a frente, acaba sempre por, nas urnas, ser, enfim, eu diria, depauperado. Vamos então às principais áreas. Quais são aquelas áreas que considera prioritárias, que merecem uma atenção mais urgente no Concelho de Palmela? Mas lá ver, o Concelho é um Concelho que tem uma centralidade fantástica, quer dentro da Península de Setúbal, quer na área metropolitana de Lisboa. Eu penso que esse fator central de localização tem sido algo descurado. E, portanto, eu gostava de levar Palmela para um patamar de decisão e de intervenção política um bocadinho diferenciado daquilo que é feito hoje. Quer na área metropolitana, quer aqui nesta zona, nomeadamente com Setúbal e com Sesimbra. Mas em que medida? Na medida em que somos sempre preteridos nas decisões. Ou seja, eu acho que Palmela não tem capacidade para ter uma decisão e uma voz mais ativa nas diferentes ações. Repare-se a questão, por exemplo, agora, vou trazer à Alissa um assunto que eventualmente poderíamos falar mais a seguir, mas que tem a ver com a Fertagos. A Fertagos resolveu fazer uma política diferenciada de comboios de há uns tempos a esta parte e que tem tido insucesso. Enfim, que toda a gente vê, basta perceber aquilo que o Sr. Presidente da Câmara do Seixal tem feito nesse sentido. Carreiras de 20 em 20 minutos. Sim, mas com o mesmo 20 em 20 minutos. Sim, de 20 em 20 minutos, sempre atrasadas. Antigamente era de meia hora, sempre a horas. Tinham 8 carruagens, agora têm 4. O que é que implica? Implica que, como não se conseguem fazer comboios rápidos de Lisboa para cá, e portanto toda a gente que vem para Setúbal ou que vem para o Pinhal Novo, porque o grande fluxo acaba aqui no Pinhal Novo, acaba por vir no mesmo comboio e sair do Pragal, em Corroios, em Coina, etc, etc. E portanto há um prejuízo grande neste momento. Já se ouviu o município dizer algo sobre isto? Não. Portanto, tem que haver interferência, aquela que eu denomino como capacidade de intervenção política, para se ter influência, para se jogar com aquilo que temos de melhor e tentar de alguma maneira que do outro lado nos ouçam. Sem ser aquela reivindicação barata para se vir depois dizer para as sessões de Câmara que fizemos isto. Mas quando tentamos exprimir alguma coisa do que foi feito não encontramos nada. Porquê? Porque para as pessoas não houve resultados. Aquela capacidade de influenciar politicamente. A magistratura da influência tem que ser feita. E Palmela tem que lá estar. Essa é uma das áreas. Dar escala ou dar maior dimensão ao poder de influência do município. Exatamente. A outra pode ser a melhoria dos serviços públicos. Enfim, a moção que a Mara Rebelo apresentou ao Partido Socialista e que foi sufragada e que foi votada, tem uma série de áreas de intervenção que nós podemos até falar sobre elas. Mas aquilo que eu entendo neste momento é que a melhoria dos serviços públicos, aquilo que se presta de serviço à população, tem que ser melhorado. As pessoas não podem, para mudar um telhado de uma casa, esperar 1, 2, 3 anos. Estamos a falar de quê? De modernização da máquina administrativa? Estamos a falar de termos balcões diferenciados para diferentes casos, para diferentes estruturas, para diferentes necessidades. Porque não podemos ter tudo sempre no mesmo sítio, com pouca gente sempre. Repare, o município fala muitas vezes das questões ligadas ao ambiente.
E depois, aliás, temos vindo a ver de alguns anos a esta parte a questão da sustentabilidade dos ODS sempre colocados em cima da mesa. ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 2030, peço desculpa, isto é, eu também trabalho com isso, portanto, os ODS é aquilo que nós, enfim, há uma série de metas, há os ODS 2030 e, portanto, em 2030 aqueles ODS deveriam de estar concretizados em termos mundiais, porque aquilo são coisas que vêm do Conselho da Europa e, portanto, a Unesco está envolvida, etc, etc. Aqui, o município tem também trabalhado muito a questão dos ODS e como é que podemos ter, enfim, no setor do ambiente, território e espaço público, uma divisão só com 3 funcionários? É muito complicado. A gente pode-se fazer até um discurso muito interessante, mas o que é facto é que a concretização do discurso acaba depois por esbater naquilo que é incongruente, que é a falta de recursos para trabalhar melhor. As questões do turismo é a mesma coisa, as questões da mobilidade, que têm a ver muito com os próprios passeios. Eu estou aqui na rádio a olhar ali para fora, aqueles passeios estão cobertos de ervas. É só olhar pelo espelho, não é? Pelo vidro. Portanto, esta mobilidade tem que ser também ativa e tem que ser efetiva. As outras questões que temos aí em cima da mesa terão muito a ver também com o facto de já estão a ser solicitadas reuniões com os diferentes agentes culturais, desportivos, associações, fundações do Concelho de Palmela. Movimento associativo. Movimento associativo assim. É sempre mais alargado do que o movimento associativo. Mas será aí que vamos encontrar muitas das notas e das intervenções e das ações que vamos colocar no programa eleitoral. O programa eleitoral está a ser construído com base naquilo que foi o programa do Partido Socialista. De 2021? Não. O programa que a Mara Rebelo apresentou à Comissão Política e que está sufragado. Este é o programa do PS para o Conselho. Diz, é hora de acreditar. E, portanto, este será o ponto de partida. Vai ser esse o seu slogan? É hora de acreditar? Não sei, não discutimos ainda isso, mas enfim, esse não é um mau slogan, diríamos em abono da verdade, porque com certeza que não querem colocar o slogan, como já houve outros conselhos que digam, o Zé, sim, o marido da Maria João. Não vamos por aí. Pronto, portanto, e portanto, não indo por aí, este pode ser um bom slogan, mas haverá outros com certeza que trabalharemos até lá. Bom, o que é que eu posso dizer mais aqui em relação às questões prementes? Além da questão interna do próprio município, que é uma questão que está ali muito calcinada, diria assim, tem que haver a questão do fortalecimento da economia regional. Houve, a partir de 2005, eu recordo-me perfeitamente isso, um forte incremento da marca Palmela. E essa marca Palmela tem que estar visível, tem que lhe ser dada mais visibilidade, mas principalmente maior projeção. Temos que trabalhar com os agentes económicos, temos que trabalhar com aqueles que podem levar a marca mais longe. Com o objetivo de captar mais investimento para o Conselho? Eu não diria só mais investimento, é de termos capacidade de quem está aqui conseguir exportar, quer interna, quer externamente, conseguir de alguma maneira que aquilo que nós aqui fazemos seja reconhecido, seja vendido, e trazer esse investimento pode vir para o Conselho, mas o importante é que exportemos bem, que lancemos bem aquilo que temos cá dentro para o exterior e que consigamos fazer dessa balança económica relevante para o Conselho. Temos um parque industrial fantástico, enfim, as questões da Alta Europa não iria por aqui agora, mas eu acho que nas outras matérias teremos alguma coisa que temos que trabalhar. Em termos da juventude, já agora, as diferentes sondagens nacionais, de Palmela, etc, aparecem sempre com o PS a ter muito pouca influência na juventude. E isso é uma das coisas que temos que perceber. O que é que o PS não faz para não conseguir captar os jovens? Ou seja, o que está a dizer é que é aquilo que já se diz há muito, que o PS tem na base do seu eleitorado, uma base forte do seu eleitorado é a população mais envelhecida, mais sénior. Não consegue despertar a atenção
de um eleitorado mais jovem, mais irreverente, digamos assim. Sim, digamos que não empertiga esse eleitorado. E, portanto, nós temos que perceber o que é que falha. Não estou a falar só de Palmela, estou a falar do país. As sondagens todas dizem genericamente a mesma coisa. As sondagens e aquilo que nós vimos depois a quando das votações. Isso faz com que vá ter uma atenção especial para a juventude? Eu não diria que é uma atenção especial, mas tem que haver uma atenção. Tem que haver uma atenção, eu diria muito direcionada, na perspectiva de se perceber o que é que o Conselho pode oferecer mais. Nós não podemos ter CRJs, Centros de Juventude, Centros CRJ, não sei o que quer dizer o R, mas pronto, são os CRJs, a gente fala sempre por siglas, de juventude que praticamente não são frequentados. Nós não podemos ter o março a partir com verbas na ordem dos 6.000 euros. Temos que ter aqui algo mais, o próprio município tem que ter algo mais para a juventude, para trazer, para que não exista sempre o retorno de, bem, estes partidos nós não votamos, os partidos daquele pessoal mais que está cá há mais tempo a gente não vota e acaba por ir para outros lados. CRJ, Centro de Recursos para a Juventude, para a juventude, é isso mesmo, Centro de Recursos para a Juventude. Esses CRJs que há aqui no Pinhal Novo, que há em Marateca, Poceirão e que há na Quinta do Anjo, por vezes não são tão frequentados quanto poderiam. E isso tem que ser valorizado, ou melhor, temos que arranjar estratégias para levar lá mais os jovens. Eu acho que se fizermos isso, conseguiremos captar também mais o interesse dos jovens até para a própria votação. O que é facto é que os jovens votam menos. E quando votam, claramente não votam no PS. E isso é um trabalho que há aqui a fazer, claramente, já se tem falado nisso, embora ainda numa fase muito, enfim, muito imberbe, diria, até porque, também como sabe, esta minha indicação tem 2 semanas e, portanto, ainda andamos aqui na busca dos melhores processos de funcionamento para que consigamos dar resposta àquilo que está em cima da mesa. Pronto, eram estas notas que eu gostava de deixar. Há aqui outras notas, questão da habitação, que tem vindo aí muito à liça. Eu diria que nunca se fez tanto pela habitação em Palmela, porque nunca se tinha feito nada. E, portanto, está-se a fazer. Mas o que se faz é, efetivamente, muito pouco, muito curto para aquilo que são as necessidades. Temos uma estratégia local de habitação e vamos agora ter uma carta de habitação concelhia. Temos que trabalhar a esse nível no sentido de perceber quem são, efetivamente, os nossos destinatários. Mas isso não está identificado e especificado na estratégia local de habitação? Eu diria que sim, mas essa estratégia, repara, a estratégia define zonas de edificação, define aquisição de casas. O que é que acontece? Acontece que neste momento a capacitação que temos para quem pode habilitar-se a uma casa desse género vai até rendimentos na ordem dos 2.000 euros. Neste momento ainda só conseguimos atribuir casas a quem tem 590 euros, até 590 euros de rendimento. Não é rendimento per capita sequer, é rendimento líquido, mensal, independentemente da estrutura da família. E, portanto, nós conseguimos aqui, nós temos aqui que conseguir que com a carta de habitação concelhia, que é o passo seguinte, ter, além dos locais certos onde possamos investir mais, ter a condição para ter o número suficiente para que consigamos ter pessoas, enfim, têm outro tipo de rendimento também, superior a estes 590 euros. Porque senão andamos sempre aqui num limbo muito complicado e isso não é favorável para ninguém. Portanto, Palmela tem também aqui este desafio, os outros concelhos têm também. Há concelhos, enfim, em que se constroem muitas e muitas casas, mas isso também tem a ver, e que se reabilitam muitas e muitas casas, mas isso também tem a ver com a própria estrutura do concelho. Anda tudo muito a reboque, digamos assim, do plano de recuperação e resiliência, do financiamento. E esse financiamento tem um timing, tem um deadline, temos até final de 2026, se não vier a ser prorrogado, mas para isso é preciso haver decisão e não passa ou não passa nada mesmo por Portugal, diz mais respeito à União Europeia. Como é que se consegue contrariar essa situação num futuro próximo, tendo
isto em atenção, até porque os municípios não têm essa capacidade, aliás, nem têm a competência, que é mais da administração central nesse domínio, para fazer face àquilo que são as necessidades que vão surgindo. É porque aquilo que se está a fazer hoje já se percebeu que não é só em Palmela, é se calhar um pouco por todo lado, não reflete o número real de necessidades que está em permanente dinâmica. Ouça, mas eu... Sem financiamento europeu, como é que se consegue lá chegar? Mas repare, há muito dinheiro, há muita verba do PRR, aquilo que o próprio plano da estratégia local de habitação de Palmela, aquilo que define, tem ali aquele deadline do 26, de 2026. E, portanto, eu dá-me ideia, enfim, tem havido, agora até por iniciativa da Assembleia Municipal, fizemos um encontro com técnicos e com os vereadores, no sentido de perceber um ponto de situação de como tudo isto estava. Porque não está famoso. Não há, eu não diria que não está famoso. Vamos lá ver, não sou tão negativo assim. Os municípios temem não conseguir cumprir esse prazo. Mas isso também depois tem muito a ver. Tem que ser chave na mão. Claro. Tem muito a ver também com o próprio IRU, o Instituto de Habitação, que não tem o número de técnicos necessários para despachar rapidamente processos. Não tem dado resposta. Não tem dado resposta. E, portanto, se é o Estado no seu setor principal que acaba por não dar resposta, este 2026 será complicado para muitos dos municípios, mas eu penso que pode e deve haver a prorrogação do prazo em relação ao PRR. Veremos o que é que a Europa depois acaba por dizer e veremos o que é que a influência do Governo Nacional acaba também por fazer avançar. Mas eu estou confiante em relação à possibilidade de termos mais respostas dentro do Conselho, a esse nível. E isso parece-me relevante, porque não é só aqueles que vêm para o Conselho que são importantes, são também aqueles que cá estão e a quem nós damos condições para cá continuarem. Palmela, enfim, da sua estratégia, logo como eu disse de início, e a sua localização, é uma localização apetecível. E, portanto, tem aqui muito, eu diria, uma influência muito própria, um saber, um sentir próprio. E esse sentir próprio cativa. E temos que cativar bem para continuar a ter aqueles que nasceram cá, que viveram cá, para que depois não saiam. Porque se temos depois, voltamos a Fertagos, se temos depois tanto tempo para chegar a Lisboa, porque muitos não querem levar carro e porque os carros são muito complicados de entrar em Lisboa, como sabem, e o estacionamento é caríssimo, pronto, então vamos transportes, mas se os transportes dão resposta, ótimo, se não dão resposta, bem, então temos de ter uma casa em Lisboa. Que é mais complicado ainda. O que é que pode um Presidente da Câmara fazer em relação à Fertagos para que o problema seja resolvido? Olha, a primeira coisa que o Presidente da Câmara devia ter feito em 2004 era deslocalizar a Torre Cotinelli Telly aqui no Pinhal Novo. Aquela torre que está ali impede que os comboios consigam inverter a marcha aqui no Pinhal Novo. E se isso tivesse acontecido, estes comboios, em vez de irem todos para Setúbal, ficavam aqui no Pinhal Novo e davam a volta em vez de ficar em Coina. E isso era uma medida rápida, custa dinheiro, sim, não queremos jogar a torre abaixo, tudo bem, muito bem. Houve uma petição em 2004 sobre isso, inclusivamente. Mas deslocalizemos-la. Tiremos-la daquele sítio e coloquemos-la no outro. Quanto custa? Custará muito menos do que carruagens da CP, ou da Fertagos. E será muito mais rápido do que estar à espera de não sei quantos anos por carruagens. E, portanto, há aqui que tomar atitudes. Quando acabamos por ficar aqui um bocadinho enredados nestas coisas, torna-se mais difícil. Essa era uma medida que devia ter sido tomada há muito tempo, há muitos anos. Não estaríamos hoje, com certeza, na situação que estamos, com esta dificuldade toda que é apanhar o comboio para ir para Lisboa. Falava há pouco na modernização da máquina administrativa do município. Considera que hoje em dia há descentralização ou deslocalização em demasia no que toca aos serviços que são oferecidos no Conselho aos municípios? Não, eu não diria, eu uso mais às vezes a palavra desconcentração. O que é que aconteceu em Palmela? Aconteceu que sempre se falou em ter um serviço centralizado, enfim, uma sede do município. Isso nunca avançou. E o que é que acontece? Acontece que os serviços da Câmara Municipal de Palmela estão distribuídos em lojas, em casas, em prédios, enfim, numa série de sítios, às vezes de difícil acesso,
Às vezes, em que o funcionário X acaba por não conseguir resolver porque falta lá o outro setor que podia efetivamente resolver e o município acaba por sair de um lado, ir para o outro e a seguir desiste e vai-se embora. Porque nunca houve um investimento no tal edifício municipal que seria relevante termos e que se vê em N sítios do país, para termos muitos, ou a maioria dos serviços ali inscritos. E a partir do momento em que tivéssemos os serviços ali, teríamos muito mais capacidade de dar a resposta aos diferentes municípios para as diferentes necessidades. Não vai pagar a água a um lado, depois a seguir vai fazer a licença no outro, depois a seguir vai ver as questões da educação no outro, e assim sucessivamente. Ou seja, defende a centralização dos serviços. Eu penso que cada vez mais em Palmela se deveria de ter apostado num edifício camarário, onde pudesse ficar albergado a grande maioria dos serviços de resposta e de atendimento ao público. E depois a descentralização A descentralização far-se-ia, enfim, para as freguesias, em função das necessidades daquela freguesia. Não era preciso que todas tivessem exatamente o mesmo, mas tem a ver com a necessidade e com as características que as freguesias têm, que são diferenciadas também, como sabe. Muitos desses serviços estão implantados em imóveis que não são propriedade do município. A construção de um edifício, digamos assim, ou a instalação, a concentração de serviços num mesmo edifício do município poderia aliviar sim, digamos que, sei lá, financeiramente. Vou dizer assim, os 10 milhões de euros que se gastaria num edifício estariam pagos ao fim de 4 ou 5 anos ou 6, em função daquilo que são as rendas que se pagam atualmente. Mas qual é o volume dessas rendas atualmente? Daquilo que eu sei, anda na ordem dos 700 mil euros. Ano? Ano, sim, o valor é ano. Não tenho o valor do último orçamento, porque não tenho isso, mas tenho este número de cabeça claramente em relação àquilo que é o volume global de rendas que o município acaba por pagar. Muito discutido ultimamente tem sido o plano diretor municipal, ou o novo plano diretor municipal, e surge agora uma alteração à lei de solos, ou discussão da alteração da lei de solos. Que opinião é que tem sobre esta matéria, relativamente ao PDM, e agora com esta nuance que pode baralhar um pouco as contas, ou até não? Sim, ou pode vir a atrasar ainda mais o processo. A questão é esta: o PDM em Palmela, a exemplo do que acontece na maior parte dos concelhos, tem objetivos muito claros. Sendo que o PDM de Palmela tem sido apresentado, a própria Assembleia Municipal tem feito várias solicitações sobre isso. Fizemos já neste mandato uma reunião inclusive sobre a apresentação do plano diretor municipal, que foram os serviços que fizeram, e foram dados alguns timings, todos esses neste momento já ultrapassados. Portanto, o PDM deveria de ter sido aprovado até ao final de 2024, isso não aconteceu. Há aqui reuniões com a APA e com outras entidades que não se têm realizado. Agência Portuguesa do Ambiente. Exatamente, a Agência Portuguesa do Ambiente. Que não se têm realizado. Bem, hoje em dia já conhecemos melhor talvez as coisas pelas siglas do que propriamente pelos seus nomes. Comigo acontece isso porque eu trabalho essencialmente com siglas e portanto sei o que é, mas às vezes não sei exatamente o que é que quer dizer tudo. Mas a APA, pronto, é a Agência Portuguesa do Ambiente, com a APA e com outras entidades que não têm dado resposta àquilo que o município tem procurado retorquir em função àquelas primeiras análises que têm sido feitas. Esta questão foi levantada agora de novo na reunião de líderes da Assembleia Municipal, não foi esta última, mas foi a de outubro-novembro, em que se tentou de novo que se voltasse a falar sobre o plano diretor municipal. Em conversa com o Sr. Presidente de Câmara, com quem falo de vez em quando, no sentido de percebermos o que é que podemos, em função daquilo que sai das reuniões de líderes, definir, foi-me dito claramente que não há nada de novo e, portanto, aquilo que há é público, está no site do município e não temos, até que existam os tais pareceres que aguardamos há algum tempo, nada que possamos aqui alterar. A questão da lei dos solos vem trazer eventualmente algumas mudanças
Mas não sei até que ponto essas questões das mudanças que podem vir a ser trazidas serão convertidas desde já nesse documento, ou não me deu ideia, enfim, também não vou revelar tudo aquilo que o Sr. Presidente de Câmara me disse, mas por uma questão ética, mas não me deu ideia que estivesse muito preocupado com essa vertente em função de tudo aquilo que é neste momento já a proposta de PDM para Palmela. A grande preocupação, clara, é haver respostas para que essas respostas consubstanciem possibilidades de apresentação e aprovação e consulta pública depois, tudo aquilo. Neste momento o PDM já esteve em consulta pública, houve uma série de opiniões que foram dadas sobre o mesmo PDM e, portanto, essa concertação e essa inclusão ou não dessas opiniões do próprio PDM está a ser feita, mas dá-me ideia que está ali também a ser demasiado demorada, também em função da não resposta dos organismos centralizados do Estado. É um homem da educação. O que é que defende para a educação no Concelho de Palmela e como é que considera que está a educação neste Concelho? Ouça, eu atribuo no meu trabalho normal, atribuo prémios Escola Sem Bullying, Escola Sem Violência, prémios Escola Saudável, selo Escola Saudável, entre outros. As questões dos clubes de rádio, as questões ligadas ao jornalismo, prémios, trabalho com o público também, na questão, passa publicidade, na questão do público na escola, temos trabalho com o JN a outros níveis e, portanto, vejo muitas vezes aqui no Concelho, sinto em tudo isto que acaba por passar pela minha mão, muita falta das escolas do Concelho. O Poceirão, neste momento, está com uma dinâmica muito interessante, fruto do PRR também, etc, mas que tem a ver muito também com as pessoas. Há programas e projetos como os Empresários para a Inclusão Social que nunca entraram aqui no Concelho de Palmela, estão em Sesimbra, estão em Setúbal, estão em outros, estão no Seixal e estão em outros municípios da mesma área política. E isso poderia trazer um olhar diferente sobre alguns dos aspectos da escola. A escola tem o seu meio, tem o seu projeto educativo, tem a sua estratégia de educação para a cidadania na escola, os seus diretores são eleitos em Conselho Geral, onde o município também está representado. Mas a capacidade de resposta é suficiente, tendo em conta a população escolar que existe neste momento, ou já se começa a... Vamos lá ver. Se nós tivermos a ver o número de alunos que a escola secundária neste momento tem, diríamos, bem, tem mais alunos do que aquilo para que foi dimensionada. A 2-3, exatamente a mesma coisa. A 2-3 que vai agora ser intervencionada, agora, penso que daqui a mais uns meses, com as verbas do PRR. As escolas de primeiro ciclo que foram construídas, e Palmela aí esteve, eu diria, muito bem, no sentido de construir centros escolares, à altura do governo José Sócrates, 2008, 2007, mas fê-los sempre, enfim, eu diria, com pouca dimensionalidade para o número de turmas. Alberto Valente, por exemplo, já se fizeram obras para o espaço exterior. Salgueiro Maia, aqui mesmo perto de nós, isto são os nomes de escolas, já se fizeram obras já depois da edificação. E o número de alunos tem vindo a crescer. Mas isso, mesmo em 2009, 2010, 2011, quando o número de alunos diminuía no país todo, em Palmela crescia. E isso foi tendencialmente sempre em crescimento. Hoje, nós temos mais 140 mil alunos no sistema educativo desde há 2 anos esta parte. Em Portugal? Em Portugal. E, portanto, Palmela tem-nos. O Sr. Presidente da Câmara diz, bem, já temos mais 3 mil pessoas do que tínhamos 68 mil, agora já temos 73 mil, portanto já são mais 5 mil, o Conselho está em crescimento. É este fenómeno também, que não é só em Palmela, que é um fenómeno mais ou menos transversal ao país, antigamente era só no litoral, agora já está também pelo interior, e portanto nós temos de ter resposta também para quem chega, mas temos de ter resposta essencialmente para quem está cá. E neste momento a construção, enfim, de uma outra escola de 2-3, enfim, seria importante, mas eu não sei se não conseguimos, com os recursos que neste momento temos, e em função do que existe, conseguir dar aqui alguma... eu diria algum respaldo para que as escolas consigam ter um número de alunos que lhes permita ter horários também compatíveis com tudo o resto, nomeadamente com os horários dos transportes escolares.
porque também os horários das escolas muitas vezes são feitos em função dos transportes escolares. Digamos que muitas vezes, e aqui em Palmela será, é uma das características primeiras que se põe para cima da mesa pode-se entrar às 8 horas, o transporte chega às 8 horas, só chega às 8h30, então já não pode entrar às 8, se tem que ir para uma turma que só começa às 9. E, portanto, estas notas são relevantes. A educação é fundamental. E é fundamental no sentido de darmos a possibilidade de ter a informação do outro lado para que o aspecto crítico, o aspecto criativo possa ser desenvolvido nas crianças e nos jovens. Vivemos numa sociedade de falsas notícias. De fake news. As fake news fantásticas que os senhores jornalistas portugueses traduzem por falsas notícias, nem sequer é por notícias falsas. E portanto, é verdade. E portanto, vivemos nisso. E cada vez que alguém transfere uma notícia que não sabe exatamente se é assim ou não, estamos aqui a condicionar muita coisa. E conhecemos como é que todas estas coisas se fazem, como é que os algoritmos acabam por funcionar, para as redes, para a net, para tudo isso. Agora, temos que ter sociedades que pensem e que sejam críticas sobre aquilo que lhes chega. E como é que acha que tem funcionado o Ministério da Administração Interna com o processo para a construção do quartel do novo posto territorial para a GNR no Peceirão? Com avanço e recuos, e de uma forma muito displicente, diria assim, depois das coisas estarem todas mais ou menos organizadas, voltou-se atrás e pronto, e andamos nisto. Eu acho que o trabalho do Ministério da Administração Interna não tem sido capaz. Mas há uma nota que eu também tenho que deixar. Eu não conheço o processo completamente. Conheço o processo por aquilo que é dito na Assembleia Municipal e nos fóruns onde eu estou. Portanto, eu nunca tive acesso a esse processo, porque nunca o pedi. Mas daquilo que é transmitido, a nota tem que ser que o Ministério da Administração Interna não está a funcionar. Na saúde, o Conselho de Palmela tem as respostas necessárias depois dos últimos investimentos realizados, nomeadamente no que toca aos cuidados de saúde primários, ou a resposta ainda deve ser incrementada? Não, eu penso que tem que ser incrementada. Vamos lá ver uma coisa. Nós até temos agora um Conselho Municipal de Saúde, do qual eu também faço parte, que reuniu 2 vezes. Porquê? Porque houve aquele acordo que foi feito entre o município e o Ministério da Saúde, no sentido da construção da unidade de saúde familiar de Quinta do Anjo. Não vou alongar-me com pormenores sobre o porquê, até porque houve algumas decisões na própria CDU em função da anuência do Presidente de Câmara a esse protocolo. Mas eu aí estou do lado de quem pensa que o mais relevante é fazer, é ter construído, é poder avançar. Para quê? Para dar resposta aos municípios. E, portanto, se o Sr. Presidente de Câmara teve essa ideia, tem o meu completo apoio. Relativamente às unidades de saúde familiar que existem pelo Conselho, não se consegue fixar médicos no Peceirão, porque ninguém quer ficar lá, por vários fatores. Aqui no Pinhal Novo temos uma unidade de saúde familiar aqui do lado sul, aqui próximo da rádio. Recente também. Mas que funciona, eu diria que se não funciona muito bem, funciona bem. Ou seja, há médicos, há enfermeiros, há tudo isso, e temos a possibilidade de todos os dias haver consulta e não precisar de ir para lá às 6 ou às 7 da manhã. Há uma equipa muito disponível, o que não acontece já do lado norte. Depois, há uma carrinha do município, uma unidade móvel, que teria que ter, diria eu, maior presença e maior capacidade de aconselhamento. Ou seja, o número de vezes que sai, o número de vezes que está, é curto. Isso resulta de um protocolo com a unidade local de saúde. Exatamente, mas esse protocolo tem uma verba adstrita, há aqui pormenores que temos que os trabalhar no sentido de poder dar maior resposta e maior capacidade e qualidade na resposta àqueles que procuram unidade móvel, e que são muitos. E, portanto, precisamos de perceber até que ponto esse dito protocolo pode ou não ser incrementado no sentido de alterarmos aquilo que é o cotidiano dessas pessoas. E ao alterarmos isso, damos-lhe mais condições e damos, melhor bem-estar. Entramos mesmo na reta final, mas eu não queria despedir-me sem uma última questão.
O que é que será para José Carlos Sousa um bom resultado nas próximas autárquicas? Um bom resultado é ter uma maioria absoluta. Um bom resultado é isso. A vitória não é um bom resultado, mesmo que por maioria relativa a CDU, o PCP foi sempre poder em Palmela até hoje, desde as primeiras eleições em democracia. Não está a pôr a fasquia demasiado alta? Posso pô-la, mas é o que eu tenho que fazer. Porque, repare, eu comecei a dizer, a esta mesma entrevista, a dizer que isto é a arte do possível. E, portanto, a arte do possível é ter uma maioria absoluta. Não tendo uma maioria absoluta, trabalharemos, objetivamente, com a maioria relativa que tivermos, com as condições que tivermos à nossa volta. Portanto. Sim, absolutamente. Se não tivesse confiança, não tinha vindo. Muito obrigado, José Carlos Sousa. Muito obrigado. Candidato ou cabeça de lista pelo PS à Câmara Municipal de Palmela nas próximas autárquicas. Chega assim ao fim mais uma entrevista à sexta. Regressaremos na próxima semana. Até lá, desfrute de um ótimo fim de semana e do início de uma boa semana de trabalho. Entrevista à sexta. As figuras e os protagonistas da região em entrevista. Às sextas-feiras, ao meio-dia. Entrevista à sexta.